Muito bom dia. Vou, depois de cumprimentar devidamente a doutora Cristina Escudero, que me deu a palavra, que está aqui, pedir desculpa por falar em português. Ao contrário da minha colega Cristina, não preparei o texto em castelhano, enfim, e terei que tentar nem em português. Vou tentar, portanto, falar breve para que me entendam de um tema que foi agora aflorado pelo meu anterior comunicante, ao lembrar que os pintores de fresco, de pintura mural, eram também, maioritariamente, praticantes da modalidade de óleo. E em Portugal, na Raia, nesta região de fronteira com Castilla e León, verificamos que, efetivamente, a prática comum de pintar a óleo e a fresco, ou a têmpera, é muito comum. O tempo é pouco, mas não podia deixar de referir a oportunidade importante e feliz de pôr a trabalhar em conjunto, pela primeira vez, historiadores de arte e técnicos na área do restauro de Espanha e de Portugal, para ver em conjunto e numa perspectiva multidisciplinar e microartística também, aquilo que é uma realidade que ganha apenas entendimento quando for devidamente comparada e devidamente cotejada. O meu tema, efetivamente, é a realidade pictórica beirã-transmontana, durante a era quinhentista, que é uma novidade, diria que de há 20 anos para cá, fruto do trabalho de campo que alguns historiadores e técnicos, como o Joaquim Caetano, têm vindo a levar à prática e que revela, como podemos já constatar pelo panorama atual, um conjunto de pintura de muito alta qualidade, que contraria aquela ideia de que no âmbito da periferia, nas periferias, tudo aquilo que nasce é inevitavelmente medíocre, regional ou epigonal. E não é. Verificamos que, de facto, há um movimento altamente qualificado neste contexto, com mobilidade de artistas que vêm de Coimbra, do Porto, de Braga, de Guimarães, trabalhar nos territórios raianos e que permitem agora iluminar melhor um panorama artístico praticamente ignorado, pior ainda do que na raia espanhola, onde o trabalho é anterior, acompanhado por levantamento de arquivos, como aqui nesta região, com o trabalho de Irune Fiz e de Maria José Redondo Cantero e outros historiadores, que permitem entender melhor. Eu tomo aqui uma imagem do inventário que neste momento está a decorrer na parte nordeste de Portugal, onde a quantidade e qualidade de pintura mural é muito grande. Retomando aqui e cumprimentando também o empenho que a técnica e historiadora de arte Lília Pereira e o padre António Pires têm vindo a levar a cabo, juntamente com o técnico Joaquim Caetano. E aquilo que de 2000 para cá, em 20 anos, é detectado é realmente uma novidade completa. O número, a quantidade de pintura mural que continuamos a descobrir, nomeadamente este fresco, que não há muito pouco tempo foi detectado pelo Dr. Fernando Pereira numa pequena aldeia de Miranda do Douro, Malhadas, e que revela um retábulo fingido aparentemente de boa qualidade, inspirado, enfim, no agiológio de Voragine, como tantos mais. Há que entender também a região de Miranda e de Lamigo como bispados que, com a Contra-Reforma, vão adequar toda a propaganda imagética a novos cânones de caráter didascálico, isto é, portanto, o cuidado da imagem, a imagem eloquente, a imagem que fala, a imagem que transmite rapidamente um novo ideário, enfim, no contexto do cristianismo, mas também no contexto das práticas comunitárias,
e que é explicado também pela mobilidade de artistas que vêm, como referi, ou de Lamego, ou de Miranda, ou de Coimbra, como o Tristão Correia, de que falarei daqui a pouco, ou de Viana do Castelo, como o pintor Padilha, que está muito bem documentado na região de Torre de Moncorvo, a pintar a óleo e a fresco, ou um pintor estrangeiro que até agora não fora detectado, para além de um documento que devemos ao Dr. José Ângelo Rivera de Las Heras, que está aqui, e que é um pintor estrangeiro chamado Alberto Barbolin, pintor de óleo e de fresco e também restaurador, que vai trabalhar para Miranda do Douro, ou ainda o António Leitão, de que falarei daqui a pouco, que é um pintor fidalgo, que esteve em Roma e em Antuérpia. Logo, o panorama não é propriamente de periferia, nem de pequenos artistas de baixo estatuto. Pelo contrário, encontramos perante um mundo que vai a pouco e pouco desvendando novos mistérios, a partir dos documentos de arquivo e a partir da obra que remanesce, onde é notória a fidelidade, quer a óleo, quer nos retábulos, quer na pintura mural, a um cânon ou do Renascimento por via flamenga, ou do maneirismo por via italiana, a par de continuidades estalogóticas. Quando olhamos para frescos como o conjunto da Capela da Teixeira, perto de Torre de Moncorvo, que está bem documentado, embora levante mistérios, nomeadamente autorias diferentes, verificamos que o fresco reiano português tem uma qualidade que permite um cotejo qualificado com aquilo que ocorre na raia espanhola e que importa trabalhar em conjunto, tendo em conta a mobilidade que estes artistas tiveram de um e outro lado da fronteira. A Capela da Teixeira é um fenómeno raro, até porque inclui pintura no exterior, que não é muito comum, daqui a pouco falaremos dela. É um fenómeno de um pequeno templo onde o maneirismo total é perfeitamente documentado, com o fresco, os grafite, o grotesco, a pintura em madeira, a pintura retabular, que ganham e constituem um conjunto hierofânico extremamente qualificado, com grotescos romanos também, com estuques e com o pintor identificado, com o próprio pintor que dirigiu a primeira campanha desta capela. Daqui a pouco falarei melhor deste conjunto, mas não queria deixar de destacar aquilo que é a metodologia fundamental. Importa que a história da arte ganhe ou reivindique um novo olhar microartístico, fora daquela atitude arrogante de automenoridade para uma parte importante do património. Este tipo de património foi diminuído, foi abandonado, foi aviltado, foi destruído, justamente por faltar uma metodologia de trabalho teórica e prática capaz de o defender e de o compreender em primeiro lugar. Falta muito uma perspectiva global e de conjunto para encarar este tipo de pinturas, onde o adjornamento com as correntes exteriores não é tão longínquo como podíamos imaginar, pelo contrário. Portanto, retomando aqui, queria voltar atrás, mas enfim. Permitem-me aqui um destaque. Portanto, temos nomes, dispomos de bibliografia e de trabalhos de arquivo que vêm revelando artistas, nomeadamente daqui, artistas que trabalham de um lado e outro da fronteira e que a pouco e pouco irão permitir compreender porque é que determinados modelos decorativos, formais, iconográficos viajam de região para região, de um e outro lado da fronteira. Não importa também lembrar um aspecto que é muito relevante. O Dr. Virgílio Correia, que foi talvez o maior historiador de arte português durante a Primeira República e o primeiro tempo do Estado Novo, e que era um homem de notável perspectiva antropológica e também um democrata em termos políticos, na medida em que foi um combatente do fascismo em Portugal, tem uma obra extremamente pioneira também no campo da pintura a fresco. Foi o primeiro autor a destacar a novidade da pintura a fresco em Portugal, que até aí
era terreno ignoto, toda a gente julgava que não havia fresco em Portugal, ponto final, e a partir do livro de 21, esta realidade foi redescoberta. Eu queria continuar com... lembrando também que este trabalho que agora podemos já arrumar numa primeira leitura de conjunto, decorre de inventários que foram feitos. Não apenas pelo grande trabalho que a Junta de Castilha e Leão levou a cabo e de que à tarde teremos uma leitura de conjunto, mas também de inventários em que o meu colega Joaquim Caetano e o grupo de inventariantes das terras quentes, está aqui a doutora Lília, que fez parte desta equipe, permitiu, entre outros trabalhos, identificar frescos, como aqui os de Castro Roupal, digo bem, completamente ignorados. Livro fundamental também incontornável na bibliografia e que importa nomear com maior destaque é o livro justamente A Pintura do Marão, do Joaquim Caetano, que veio colocar no mapa não apenas um número importante de frescos do norte de Portugal, mas também nomes como um pintor Arnau e modelos decorativos que permitem identificar determinados ateliês. Portanto, há uma bibliografia que, de 2000 para cá, veio reabilitar uma realidade que era praticamente terreno morto, terreno ignorado por toda a historiografia da arte em Portugal e que permite um novo entendimento deste programa, mostrando também, como nomeadamente o doutoramento do meu colega Luís Urbano, a jornada que há pouco tempo levámos a cabo em Lisboa com Joaquim Caetano, Cristina Escudero e outros colegas que estão aqui, que foi muito importante também. E, portanto, rapidamente eu vou falar de alguns conjuntos que estão atualmente identificados ou que têm data e que permitem um novo tratamento. Os frescos de um ermitério mirandês, datado provavelmente de 1548, a data é discutível, e que revelam uma atitude ainda retardatária no entendimento do tarot gótico. Portanto, é uma pintura que mostra ainda um acolhimento de modelos e de figurinos de raiz tardo-medieval, que perduram como fenómenos de epigonismo na região. Mas que não é o único fenómeno a detectar, porque ao mesmo tempo que estas atitudes ocorrem, temos também a novidade renascentista que vai imperar e até o primeiro testemunho do maneirismo em Trás-os-Montes, que é este retábulo fingido da autoria de um pintor que vem de Coimbra. Temos, portanto, aqui um pintor que está bem documentado em Coimbra, Tristão Correia, que vai trabalhar para o mercado transmontano e que vai viver e morrer em Chaves. E que tem obra que o meu colega Caetano dirá daqui a pouco, provavelmente, maior, identificável a partir deste retábulo fingido. É um retábulo fingido datado e identificado, não é muito comum uma obra de pintura a fresco ter o nome do pintor, Tristão Correia fez, de Chaves, com uma iconografia que já acompanha e respeita o alongamento e a deformidade estética do maneirismo por via flaminga, e que constitui, portanto, um ponto de partida bem documentado, datado e identificado para comparar com outras obras de estilo afim. E era um pintor de óleo, convém lembrar. É um pintor que também praticava a óleo, embora não esteja identificada até agora nenhuma obra remanescente. Tristão Correia. Outro pintor importante que trabalha a fresco nesta região é um pintor de Guimarães chamado Pedro, que tem um pintor a retabular de muita qualidade dentro dos cânones de um renascimento regional, e que provavelmente, muito provavelmente também, pintou fresco, como era normal e comum em toda esta região, por questões de economia, porque era mais barato, por questões de durabilidade e de rapidez, porque o pintor a fresco permite imitar o retábulo a óleo e envolve menos custos de carpintaria, de entalhe, de escultura e de projeto arquitetónico. E, portanto, aquilo que verificamos em toda esta região da raia
Miranda, Lamigo, é um tipo de pintura de cavalete muito igual, com estilemas que recordam ou remetem muito para a pintura a fresco, provando que, efetivamente, eram modalidades que coabitavam e que permitem confrontos muito evidentes, mais ou menos evidentes, nomeadamente em Castro Roupal, as pinturas da Igreja de Malta, que claramente foram feitas por um pintor tardogótico que adere à perspectiva e ao alargamento de mão, o entendimento de cenográfico, enfim, da pintura mural, ou ainda no Padilha, que é um pintor importante que vem de Viana do Castelo, que está bem documentado, é uma família de pintores que trabalha durante um período, pelo menos de ano e meio, a igrejas da região de Torre de Moncorvo, a fresco, pintando igrejas e deixando pintura que provavelmente irá permitir identificar obras que remanesceram e que chegaram até hoje e que mostra, portanto, na tipologia tardo-renascentista, um determinado, digamos, cânon anacrónico relativamente às novidades do maneirismo. Eu queria também lembrar, pela qualidade e pelo facto de lembrar um pouco aquilo que é o vocabulário do Padilha Filho, foram 3 Padilhas, os frescos de uma igreja, de uma capela em Agrochão, que têm, pelo cânon, pelo alongamento, pela teatralidade de figuras, afinidades com a obra desta escola de Viana. Portanto, a prova que há uma mobilidade enorme de artistas, não apenas ao longo da fronteira, mas também de Coimbra, Braga, Guimarães, que vão trabalhar para a clientela da Raia. O que me leva também a lembrar, já o fiz com o meu colega José Ângelo Rivera de Las Heras, as grandes afinidades que há entre pintura de cavalete do lado português e do lado espanhol, pintores que estão identificados, como Luís del Castillo, o Randiável El Joven e outros, que têm obra cujos estilemas remetem para a pintura do lado português. E que importa estudar. Ainda mais, um pintor de fresco estrangeiro, ignoramos de onde é que veio, é referido como estrangeiro, quer nos documentos espanhóis de Zamora, quer em Miranda do Douro, chamado Alberto Barbolã, que vem limpiar os retábulos e as pinturas, enfim, da região de Miranda, e que era pintor, muito provavelmente de mural, de tempera, partindo da ideia de que as pinturas da esquerda, que estão aqui a ver, esta capela, lhe é tributável, mas não há prova ainda documental até agora que permita afirmá-lo. Portanto, temos aqui também o alinhamento estético muito adequado e muito atento com o renascimento de raiz flamenga, com o maneirismo de raiz italiana, portanto um mercado que acompanha as novidades, o aggiornamento que podia ter. E que também nos leva a ter que aprofundar uma área em que o trabalho não foi feito. A pintura mural implica também o estudo detalhado da pintura de estofa e de policromia de imaginária. Não foi feito ainda, mas creio que, pelo facto de haver muita imaginária maneirista no norte de Portugal, e de muita dela ter ainda a policromia original bem identificada, vai nos permitir também acompanhar modelos de ornamento na pintura a fresco, o que ainda não foi feito. Pequenos documentos que, nomeadamente o doutoramento da doutora Irune fiz, que dão memória de artistas que vêm de Portugal e que trabalham do lado espanhol, como em Argani, que provavelmente irão indicar pistas de trabalho futuro para identificar mobilidade de artistas. Há todo um trabalho que não está cumprido. E comparar permanentemente com a boa pintura em tábua que temos também do lado português. Julgávamos que não, até ao levantamento feito pelas terras quentes, e de facto a pintura em tábua é de muita qualidade. Este quadro aqui de Galhós, Gralhós, ou este outro de Castelões, que tem bastante qualidade e remete para um pintor provavelmente habituado ao fresco,
quer o que permanentemente nos permite comparar com o lado espanhol, Zamorano, e com pintores que também copiam gravuras, maneiristas flamingas. Portanto, há todo um trabalho comum que não está feito. E este tipo de encontros vem justamente pôr a tónica numa comunhão maior, num diálogo permanente entre colegas, para ver este património que não pode ter outra luz do que numa leitura global e de conjunto. Pinturas que não estão trabalhadas, como este retábulo, para dar uma ideia, a atualidade do mercado. Em Meirinhos, junto a Mugadouro, há uma pintura muito estragada que foi encomendada a partir de uma gravura do Cornelis, do Agostinho Carracci, que já é uma novidade, a partir de uma pintura maneirista de Bolonha, pintada pouco antes. Portanto, a atualidade com que estes modelos, esta pintura do Samachini, chega rapidamente à região transmontana, é notável. A rapidez com que estes modelos viajam, não apenas para as grandes capitais, Braga, Lisboa, Coimbra, Évora, mas para a periferia, onde tem entendimento. Tudo isto é muito importante, ver como é que estas viagens de formas, em que a pintura mural não pode deixar de ter um papel relevante, na medida em que este pintor provavelmente era também um pintor de fresco. Havia muito para discutir, muito para aprofundar, o tempo é muito pouco. Quem era esta gente, estes nomes, estes pintores? Creio que ainda há documentos que permitirão aprofundar melhor. Isto é uma pergunta que a Irune colocou no fim do doutoramento dele, quem era esta gente, de onde é que vinham, como é que glutinavam melhor ou pior as novidades de modelares. O Arnau é um pintor de facto de uma esfera muito alta, pintor de Braga, de óleo e de fresco, ainda é um mistério, como os meus colegas Paula e Joaquim Caetano falaram dele, já foi aqui falado de manhã também. Deixarei mais rapidamente este nome, mas é um pintor que trabalha na periferia e que era pintor de óleo também. Lembrando que há muitos documentos no Arquivo de Braga que estão por compilar, ler, comparar devidamente e que irão permitir em breve, imagino eu, identificar a rubrica, o primeiro nome, que é um mistério, ainda não foi devidamente lido o grafismo do nome. Há quem tenha lido como Maester Arnau, enfim, não tenho, há que trabalhar estes 10 documentos inéditos e vou acabar, com muita pena minha, que havia tanto para contar relativamente ao Arnau, terminando apenas com a obra-prima da pintura mural transmontana. Volta à Capela da Teixeira, à ermida, a Capela de Torre de Moncorvo, onde 3 camadas de pintura, ou 4, estão identificáveis. Uma do Frei Jordão, que foi o ermita, pintor, que foi a Roma e que fundou a capela e que vai decorar um pouco antes, já em 84, a data aqui está errada. Frei Jordão, desde 84, trabalha na capela. Uma campanha de melhor qualidade, muito italiana, muito inspirada no Miguel Angelismo, que é atribuível ao pintor António Leitão, e uma última de um pintor de Torre de Moncorvo, chamado Roque Vieira, que muito provavelmente fez o teto da nave. É uma joia de pintura, porque é uma pintura integral, dentro e fora da capela. O exterior também é pintado, a Galileia, que foi muito bem estudado já por colegas, o Dr. Eugênio Cavalheiro, nomeadamente, num primeiro levantamento, e que mostra, com este caráter rural, rústico e aparentemente muito pobre, é um lugar hierofânico, aquilo que é uma joia da pintura mural no norte de Portugal, eu creio que, enfim, a nível mais global, na medida em que é um voto de um peregrino que vai a Roma, que é pintor, chamado Frei Jordão, que diz, conforme a crónica, que pretendeu copiar aquilo que era a novidade do tempo em Roma, a capela do Papa, o julgamento final de Miguel Ângelo. E, efetivamente, a obra, no exterior, procura homenagear o fresco de Miguel Ângelo, copiando gravuras disponíveis, não é? Nomeadamente de Gerolamo Roca, que está aqui em 4. Portanto, há aqui muito trabalho também para desvendar as fontes
contra-reformistas com que esta pintura foi feita. O pintor está retratado no interior, o que também é raro, um pintor fresco que pinta o autorretrato, e documentadamente autor do autorretrato, à entrada da capela, e em que o programa interior é também ele derivado de fontes gravadas, Dürer, Aníbal Carracci, Agostinho, Cornelis Corte, enfim, os gravadores que habitualmente, durante a Contra-Reforma, eram recorrentes na pintura. Cá está o retrato do ermitão, o autorretrato de Frei Jordão, que mostra qualidade pictórica, evidentemente, não é? O interior da capela, com o retrato do fundador, com os grafitos embrechados e grotescos que decoram a Capela Mor, um programa muito rico de arte total, que em boa hora é agora alvo de restauro, muito em breve, como esperamos. E no exterior uma pintura de melhor qualidade, que é tributável ao pintor Manuel Hernão Leitão, ao pintor António Leitão, dadas apenas por questões de estilo e por afinidades com a obra de cavalete que este pintor tem em Lamego, em Foscoa, em Escarigo, em Miranda e noutros lugares. Portanto, há aqui também trabalho para aprofundar. O interior, então, é acabado com uma pintura de teto atribuível ao Roque Vieira, mais fraca, menos qualificada, mas copiando gravuras perfeitamente identificáveis, como era comum no tempo, a partir de Martim de Vós e de outros gravadores. Portanto, ia, para acabar, um rico programa de pintura de cavalete. Vemos também que o pintor do teto, talvez Roque Vieira, não, aqui é o Frei Jordão, vai buscar até Dürer, uma fonte, portanto, bastante arcaica para cumprir o programa decorativo. Ou aqui, uma gravura do Martino Rota, a partir de Tiziano. Ou aqui, uma gravura de Bolonha do Agostinho Carracci. Portanto, de repente, verificamos que há uma atualidade, quer de gravuras, quer de fontes, quer de modelos, entre a pintura de óleo e a pintura de cavalete. Tema que falta aprofundar com maior destaque. No exterior, como referi, uma pintura de melhor qualidade, numa metade da Galileia, vou terminar, está na hora, e que é tributável, como digo, ao António Leitão. Um pintor com outra cultura, que foi a Roma, que esteve em Antuérpia, que foi um viajeiro, hoje está muito bem documentado, era um apoiante do António Priorocrato, o que o levou, no fim da vida, a ter que fugir de Lisboa para a Raia Transmontana, onde viveu e morreu, pintando obras como esta, que imagino que é dele. É um pintor com muita qualidade no óleo, com a obra bem documentada quando chegou de Roma. Não tenho agora tempo de documentar, não é o tema do trabalho, portanto, mas reparem no quadro que pinta para Lamego quando chegou de Roma, onde, ao contrário daquele que era a iconografia e o figurino grão-vasquino dominante na Beira Alta, à esquerda, ele vai transformar as figuras na típica deformidade do maneirismo italiano, com o despejado dos fundos e com um tratamento cromático completamente diferente. Portanto, um renascimento que acaba deliberadamente para dar lugar ao cânon do maneirismo. Este pintor, quem eu atribuo pintura mural na Capela da Teixeira, e porque o tempo é pouco, terei que terminar, e termino com o retábulo de Foscoa, que dá uma ideia deste pintor, da qualidade que tem, para concluir aquilo que foram as minhas primeiras palavras. Ao contrário do que muitos de nós continuam a defender, durante muito tempo defenderam, a menoridade da pintura a fresco e a inevitabilidade de a atribuir a pintores de quarta ou quinta categoria, algo como decorativo, complementar, um epifenómeno de periferias, aquilo que verificamos é que a pintura mural na Raia, na região que aqui estudamos em conjunto, teve momentos de muito alta qualidade e empregou pintores de nível bastante elevado, de estatuto muito qualificado e que vêm de áreas e de
dos centros mais evoluídos do tempo, Braga, Guimarães, Lamego, Coimbra até, trabalhar nesta região. Era este contributo que eu queria dar, que decorre de trabalho de arquivo, de estudo comparativo, numa perspectiva teórica de microhistória da arte, que é aquela que nós devemos aprofundar para este tipo de trabalho, e muito obrigado a todos por me terem ouvido em português.